Olá, eu sou o Marcelo Scherer e esse é o Desconecta Resenha, e no vídeo de hoje nós vamos falar do mais recente trabalho da banda Yo La Tengo, lançado em fevereiro deste ano. Vem comigo aí depois da vinheta. Fala Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Pois então, Desconectors, hoje vamos falar de um disco que eu não tenho na minha coleção ainda, né? Esse disco foi lançado este ano, em 2023, eu adquiri poucos álbuns deste ano, aliás, me recordando aqui, não adquiri nenhum álbum lançado este ano, né? Por diversos motivos, né? Os álbuns que eu mais gosto não foram lançados aqui no país, né? Então a gente tem que importar, e tenho muitos furos na minha coleção e que eu desejo aí completar, e estou completando aos poucos, então acabei não adquirindo. O disco em questão que eu estou falando é This Is a Stupid World, lançado em fevereiro deste ano, bem no iniciozinho do ano, e da banda, obviamente, Yo La Tengo. Já falei dela aqui no canal, foi um dos primeiros vídeos que eu falei, e foi exatamente sobre este disco aqui, ó. I Can't Hurt the Hurt Beaten One, né? Um descasso, um disco que levou a banda ao estrelato, digamos assim, né? Tirou ela de uma situação de uma banda independente e fez com que ela passasse para um próximo nível, principalmente com músicas como, né, a principal, né, talvez a música mais conhecida deles, a Autumn Sweater. Né, digamos um dream pop, um loungezinho, né, uma batida bem legal, né, teclados envolventes, música cantarolável, mas a banda nem sempre foi assim, né? A banda se formou em 1984, esse The Stupid World é o 17º trabalho da banda, então é uma banda que tem uma carreira muito longa, muita gente não conhece, porque ela realmente não é uma banda de mainstream, né? Ela é uma banda considerada de indie rock, rock independente. Entre os estilos dentro do rock independente e rock alternativo que ela poderia estar catalogada, a gente poderia colocar ela num noise pop, num dream pop, que é um som mais leve e atmosférico, ou talvez até num shoegaze, que a gente acaba ouvindo muito neste disco mais recente dos caras, beleza? Então vamos falar um pouco sobre o álbum que foi lançado, como eu falei, no início deste ano. Bom, o disco contém aí pouco mais de 48 minutos de música, né? São 9 faixas. A banda normalmente costuma lançar discos que vão de 12 a 16 faixas. O tempo de duração, em média, dos seus discos vão de 1 hora e 15 minutos, 1 hora e 5 minutos, por aí. Mas nesse aqui, eles acabaram gravando com menos faixas e menos tempo. O que mais tem de legal falar sobre esse? Esse disco ele foi gravado no tempo de pandemia, entre os anos de 2020 e 2022. A banda fez uma parada aí nas suas atividades, e aí começou a ensaiar dentro do próprio estúdio. Lembrando que a banda é formada por um casal, né? O Ira Kaplan e também a George Hubley, né? Que é o vocalista, guitarrista, backing vocals, tecladista, e também a Georgia Hubley, acrescentado aí do James McNeil. James McNeil entrou na banda em 1992, é baixista, também toca guitarra, toca percussão, teclado. Então assim, a banda meio que se divide em todas essas funções, né? A própria Georgia Hubley, baterista, ela também faz muitos vocais nos discos, e neste aqui ela acabou fazendo apenas 2 linhas de vocais. Beleza? Que eu vou pegar aqui para não me deixar esquecer. Deixa eu pegar aqui o playlist do disco, cara. Tá aqui, a música com que ela gravou os vocais, né, como principal vocalista, é a Celestine, e também a última música, Miles Away, né? 2 músicas que comprovam a doçura da sua voz, né? Uns vocais mais graves, não são aqueles vocais altos, né? E cara, é legal da voz dela justamente por essa doçura e o contraste que normalmente é feito aí com as guitarras de Kaplan e o baixo ali, né, muito marcante do McNeil, né. Quanto a Santley, como eu falei, né, então ela vai numa linha, a 4ª faixa do álbum, ela vai numa linha assim bem celestial, né, com muitas camadas de feedback de guitarra, e talvez daí venha as referências do estilo shoegaze na banda, né, e feitas pelo próprio Ira Kaplan, né. Já a
última música, Miles Away, né? Também é uma faixa com ela cantando, como eu comentei, mas é uma faixa mais calma, assim, né? Ela é mais etérea, né? É mais viajandona, né? Tem muito mais climas, e os vocais, obviamente, muito bem colocados pela George aí, que é uma excelente cantora. Em alguns momentos ela lembra, assim, né? Talvez por ser uma faixa mais calma, assim, ela lembra o Sigur Rós, banda finlandesa, que toca esse tipo de som, assim, só que mais noise, né? Com um pouquinho mais de ruídos entre as músicas. Bom, o álbum abre já com o pé na porta, né? Sinatra Drive Breakdown, né? O Sinatra Drive Breakdown é aquele clima ritualístico, assim, quase que um mantra repetitivo entre bateria e guitarra, né? Fica naquela repetição, naquele loop ali, muito bem conduzido pelo Hubley e pela Hubley e pelo McNeil, né? Que é baixista e guitarrista. E entra aquelas guitarras noises com os vocais de muitos melódicos do Ira Kaplan, né? Aliás, isso é uma referência normal que a gente vai ouvir durante o disco, né? A gente vê muitos elementos noise, camadas de guitarras com feedbacks, e isso ele vai permeando todos os álbuns, assim um pouco como a própria discografia da banda, que por sinal este álbum aqui na minha concepção, é um dos melhores discos da banda, e eles conseguiram lançar, tipo, 17 álbuns, né? Quase não, o último álbum deles aí conseguiram chegar numa perfeição, unindo tudo que eles tinham de melhor em termos de elementos sonoros e conseguiram colocar pra cá. Seguimos aí com a segunda faixa, né? Que é Fallout. Fallout, cara, tem um leve quê... Tem um leve quesinho assim, musical, que tem uma melodia muito cantarolável pelo Kaplan, né? Que vai crescendo, dando um arzinho épico, assim, ela vai crescendo e vai criando uma energia muito poderosa, assim, né? Tanto na ponte da música pro refrão, onde cria essa sensação épica, assim, com um refrão bem simples, harmonias e progressões de acordes muito bem trabalhados pela banda, que é, assim, digamos assim, né, é a principal característica deles. Depois a gente vem com Tonight Episode, né, que também é um show à parte, né, é uma música estranha para quem não está acostumado com esse tipo de som. Ela começa com uma introdução de violão para ambientar, depois entra a guitarra com muito feedback, né, aquelas guitarras que ficam sobrando no estúdio. E depois vem muito bem construído com baixo, bateria, e que começam meio que parece que dá um sentido de duelo, né, cara? É realmente uma música meio desconexa, podemos colocar assim, né? Depois vem a balada que eu comentei, que eu iniciei falando ali, né? Cantada pela George Hubley, a Alestine, que é muito legal. Seguido da Alestine, né? A Celestine, desculpa. A gente tem aí Until It Happen, que, cara, tem umas guitarras, umas baterias meio percursivas e sincopadas da Hubley, né, com umas texturas mais finas aí, né, mais delicadas, e os vocais, né, guitarras e vocais do Kaplan que dão essa sensação, né, e umas camas de guitarra fazendo aquele fundo assim, né. Então é muito legal também, e liricamente a letra fala muito sobre esse conceito aí de pedir desculpas, né? Que o próprio nome da música, né? Until It Happen, né? Então, como as pessoas reagem às mudanças, né? Esse tipo de coisa. Depois a gente tem Apology Letter, que começa com um riff muito parecido com Feel the Pain, do Dinosaur Jr., né? Que é não tão agressivo, digamos assim, mais suave, porém já morre aí essa impressão, né? Depois o Kaplan entra com seus vocais ali, muito bem construídos, a elegância com que ele canta o refinamento, né? A gente percebe isso no disco inteiro, mas aqui ainda é mais clássico. O baixo faz a cama ali, junto com teclados, dando um clima de profundidade na música. Então é uma baita música também, né? E o que eu tava falando
falando do arrependimento, na realidade era sobre Apology Letter, né? Que é essa grande faixa. Braincappers é daquelas músicas exóticas, assim como a Tonight's Episode, barulhentas, noise, ruidosas, com elementos de shoegaze, etéreo, né? Com aquelas várias camadas de guitarra sobrando no estúdio, dream pop com noise pop, aqueles vocais bem característicos do shoegaze, né? Onde o Kaplan canta, parece que na mesma linha, né? Mas submerso aos demais instrumentos. Então isso é muito legal também para quem gosta, obviamente, do estilo. Chegamos então à faixa título aí, This Stupid World, a penúltima faixa do disco. É outra que também causa uma certa estranheza, ela parece que entra num clima meio instrumental, parece que ninguém vai cantar, daqui a pouco entra lá os vocais meio atirados do Kaplan, assim, também, né? Junto e enterrado com baixo, bateria e teclados, tudo meio submerso, assim, né? Parece que nenhum se destaca frente ao outro, uma característica, obviamente, da banda, né? No geral, This Stupid World, para mim, é um dos melhores álbuns de 2023. Vale ressaltar que eles conseguiram construir nesse disco todos os elementos que eles têm como banda e conseguiram trazer esses elementos e unificar num álbum só. Um belíssimo álbum aí que ficou esse disco lançado em fevereiro de 2023. Se você não conhece a banda, já tem um vídeo por aqui. Além disso, cara, vale muito conhecer para quem gosta aí, para quem é mais aberto sonoramente, né? Está com ouvidos mais abertos do que ir no básico ali, né? Não tem nada contra ir no básico, não é isso, mas eu quero dizer que é um tipo de sonoridade que não é para qualquer ouvido, né? O cara que tá mais acostumado a ouvir um rock clássico ou um heavy metal, talvez cause uma certa estranheza do início ao fim do disco, que para mim causou em uma ou duas faixas, né? Que já estou mais acostumado, já gosto da banda, conheço a banda. Então tá aí, recomendação, um dos melhores álbuns de 2023, This Stupid World, lançado em fevereiro agora, e a gente se vê no próximo vídeo.